Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Querido seminarista Bernardo, meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo nos fala desse grande mistério de Deus, cujo homem e a mulher são convidados a participar. Jesus, no Evangelho, ele fala justamente desta verdade que Simão Pedro alcançou. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. O homem, ele é capaz de Deus, é capaz de conhecer a Deus, mas para isso é necessário que Deus o revele. E qual foi a revelação que Deus concedeu a Pedro? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O mistério da Trindade, um mistério insondável, que se torna acessível a nós no mistério da encarnação do Verbo. Ele se deu a conhecer. Jesus Cristo e o mistério da encarnação, ele, a segunda pessoa da Trindade, que assumiu a nossa condição humana, ele, diz São João, é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Mas para sermos iluminados por Deus, é necessário uma disposição do nosso coração. Por isso que Jesus, ele louva ao Pai, porque o Pai revelou estas coisas, não aos sábios e aos entendidos deste mundo, mas aos pequeninos. Porque justamente os pequeninos são aqueles que se abrem à revelação de Deus, estão dispostos a acolher o que Deus tem a comunicar. E nós precisamos ser esses pequeninos. Nós precisamos ser, no dizer de São João Batista, nós precisamos ser este povo bem disposto para acolher aquilo que Deus pretende comunicar a nós. Durante esses dias de novena, nós precisamos pedir esta graça ao Senhor, de ter um coração disponível à vontade de Deus. Que não se faça a nossa vontade, mas a vontade de Deus em nossa vida. Se nós pudermos assim eleger uma palavra que pode perpassar toda a liturgia de hoje, esta palavra é vida. Pensemos, meus amados irmãos e irmãs, no peso que é uma só existência. Quantas vidas que passaram por este mundo e foram apagadas na poeira do tempo. E por que, depois de 2000 anos, um homem, uma vida, ainda é lembrada? São João Batista. Uma vida que de alguma forma se eternizou na memória da tradição cristã e na nossa vida. Porque nesta comunidade é ele que nos aponta o norte da nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus. Ele aponta o Cristo, que no dizer da Igreja e no último concílio da Igreja, o Concílio Vaticano II, diz que Jesus Cristo, ele revela o homem ao próprio homem, porque a nossa vida também, sem a revelação de Deus, é mistério.
E Deus, na pessoa de Jesus, Ele nos revela quem nós realmente somos, ou melhor, quem nós deveríamos ser. A que nossa vida deve tender. Jesus fala da nossa origem e fala do nosso fim. A nossa vida precisa ser orientada para Deus. E é isso justamente, né, nossa coroinha? Ela quer sentar junto com os coroinhas. Pode sentar, minha santinha. Ah, tá bom. É nossa nova coroinha. A vida de São João Batista traz em si um grande mistério, ao ponto que os seus conterrâneos vão dizer: que virá a ser esse menino? A vida humana é esse grande mistério, ao ponto que o salmista, ele vai dizer: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratastes com tanto carinho. Que é o homem? O que é a vida humana? Senão uma grande tarefa a ser cumprida. Então, aqui, de forma bem breve, não pretendo me estender, mas de alguma forma, algum contributo para a nossa meditação, para a nossa oração neste 7º dia do nosso retiro, pensar no peso que é uma existência. Assim como São João Batista marcou o seu tempo, nós também somos chamados por Deus a marcar o nosso tempo. Que nós não sejamos esquecidos, mas que nós sejamos lembrados. E aqui bem próximo a nós, tivemos nesta semana a graça de receber, de forma, podemos assim, triunfal, os restos mortais de um homem que teve a ousadia de combater o bom combate e doar a sua vida por causa de uma verdade, como São João Batista, um grande defensor da família e dos jovens. Assim como São João Paulo II, ele que é fruto do pontificado também, o seu episcopado, de São João Paulo II, Dom Rafael. E por que Dom Rafael ele é lembrado com tanto carinho e fazemos memória e temos a consciência de que morreu com fama de santidade? Porque a sua vida, ela foi orientada para Deus. E quem vive para Deus não morre, permanece. Uma vida em Deus, ela se eterniza. E uma pergunta que nós devemos nos fazer após a nossa morte: nós desejamos ser lembrados ou esquecidos? Mas de que modo? Podemos ser lembrados, né? Um momento, em outro, né? Graças a Deus, foi. Ou não, que saudade. Porque foi uma pessoa que deixou rastro, marcas do céu na vida de tantas pessoas. Como nós gostaríamos de ser lembrados, meus amados, como nós temos orientado a nossa vida. Essas duas perguntas caminham juntas. Como eu gostaria de ser lembrado? E como eu tenho orientado a minha vida? Porque a primeira leitura, o padre traz para nós nesta noite a palavra vida, existência, porque nós celebramos esse retiro em preparação para o martírio. O que é o martírio? Um homem que entrega a sua vida. Como Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Os mártires também são como Cristo. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Vosso amor vale mais do que a vida. Entre permanecer vivo e negar a verdade, que é para mim algo claro, eu entrego a minha vida, como São João Batista. Como eu gostaria de ser lembrado?
como alguém que viveu pela verdade, na verdade, através da verdade, ou alguém que viveu na mentira? São João Batista, durante esses dias, nos questiona, porque nós podemos escolher para nós uma vida cômoda, uma vida que não compromete, uma vida na mentira. Porque viver na mentira não gera sofrimento. Aparentemente. Viver na mentira é viver esquivando da verdade. E o que é a verdade? Aquilo que Deus tem para nós. A primeira leitura, ela fala de administração. E aqui, uma verdade que muitos querem calar para si próprios e para os outros. Que todos nós que um dia recebemos como presente a vida, haveremos de prestar contas da administração da nossa vida a Deus. Crentes e não crentes. Crentes e não crentes. Ah, mas fulano era ateu, padre. Da mesma forma, prestará contas da sua vida ao Senhor da vida. Como nós temos orientado a nossa vida, olhar para a vida de São João Batista, e ele que nos aponta ao céu, ele que nos aponta o Cordeiro, é perguntar a nós mesmos se temos conduzido a nossa vida com sabedoria ou não. E o que é sabedoria? Gosto pelas coisas de Deus. Ensinai-nos a contar os nossos dias. Olha só a vida. Contar os dias é isso. Cada dia. Ensinai-nos, Senhor, a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Só que caminhar na verdade é ter consciência de que nós não damos conta. Porque a nossa vida é uma tarefa. Ela tem um princípio e tem um fim em Deus. Só que para chegar a este fim, que é Deus, existe um longo caminho. E se nós nos descuidarmos, nós erramos o caminho e não chegamos ao lugar preparado por Deus para nós desde toda a eternidade. E como nós temos consciência dessa verdade, como diz Santa Teresa, a humildade é a verdade é que nós somos fracos, ignorantes, cegos, pobres. Tendo consciência dessa verdade, de que nós não damos conta, é importante que eu, padre, e você, meu irmão, minha irmã, tenha consciência, ainda que batizados, ainda que sendo batizados e tendo recebido a graça santificante, que é essa condição para completar a missão, levar a bom termo a missão, nós por nós mesmos, nós não damos conta. E aí, a nossa fé cristã católica na ação da graça de Deus. Como nós temos um destino, uma meta, um fim, nós sabemos que sozinho nós não damos conta, e com o salmista nós dizemos: completai em mim a obra começada. Quem começou essa obra? Deus. Hoje nós celebramos a vocação dos fiéis leigos, os fiéis batizados, que foram batizados para o céu. Se por Adão foi fechada, a liturgia de hoje fala de chave que fecha e abre, tanto na primeira leitura como no Evangelho. Por Adão foi fechado o céu, Cristo, com o seu sangue precioso, abriu novamente as portas do céu. Aquela passagem tão bela do livro do Apocalipse. Quem é digno? Quem é digno? Somente o Cordeiro. Ele nos abre novamente pelo batismo, nós somos introduzidos, porque Ele nos mereceu a graça de um dia irmos para o céu. E Ele nos mereceu a graça, e essa graça é concedida àqueles que querem.
São Tomás de Aquino, ele vai dizer que a graça supõe uma natureza que peça. Muito embora eu sei que a minha vocação é o céu, se eu não peço a graça, se eu não busco, se eu não faço por merecer, se eu não tenho vida de oração, se eu não tenho essa vida de abertura à graça, aquilo que São João Batista fala, dessa disposição do coração, nada adiantou nosso Senhor ter morrido por nós na cruz, se nós não aplicamos esta graça na nossa vida. Eu vos peço, diz o salmista, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Nós, numa atitude de total abandono na santa vontade de Deus, Senhor, conduza a minha vida, porque eu sei que por mim mesmo eu vou me perder. Falando também da vida, São Paulo, ele diz aos romanos, e aqui está a orientação que nós devemos dar à nossa vida. São Paulo vai dizer, na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Portanto, meus amados, a nossa vida precisa ser uma doxologia por Cristo, com Cristo e em Cristo. Em outro momento, São Paulo vai dizer, tudo o que fizeres, fazei como que ao próprio Cristo. Mas só será capaz, meu irmão e minha irmã, fazer da sua vida uma doxologia. E aqui recapitulando a pregação do Padre Arnaldo e do Padre Igor, de quinta e sexta-feira, somente aquele que fez um encontro pessoal com Cristo. E a pergunta que Jesus nos faz no Evangelho de hoje, quem sou eu para você? Se nós formos capazes de responder esta pergunta, quem sou eu para você? Nós vamos viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós vamos ter a humildade de saber que, como São Paulo, e Deus disse a ele, basta-te a minha graça. Sou o que sou pela graça. E aí, nós haveremos de administrar bem esse dom que nós chamamos de vida, que não é nosso, mas é de Deus. A vida não é nossa. E depois, como cristãos, porque ninguém nasce cristão, faz-se cristão, como diz Tertuliano, depois que nós somos batizados, nós morremos. Nós já estamos mortos. A nossa vida não nos pertence mais. O cristão precisa entender, e hoje celebrando o dia do cristão leigo, o cristão precisa perceber e descobrir e ter a plena convicção de que nós já morremos. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E se a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, nós precisamos procurá-la. Em que momento da nossa vida nós perdemos a Cristo de vista? Lembremos o Evangelho onde São Pedro, quando desviou o olhar de Jesus, começou a afundar. Uma pergunta que nós devemos fazer com insistência. Em que momento eu desviei o meu olhar de Jesus? Mas, Padre, eu não desviei o olhar de Jesus. Pois bem, não desvie, permaneça. Porque, como diz São Paulo, aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.